Olá, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Cala a Boca Barbosa. Estamos retornando aqui para essa sétima rodada do Brasileirão, tá? Só informando aqui, semana passada o apresentador que vos fala estava meio doente, sim, estava com uma suspeita de chikungunya, foi parar no hospital, enfim, não teve como gravar o vídeo. Agradeço quem mandou mensagem, eu postei lá nas minhas redes sociais, agradeço quem mandou mensagem desejando uma boa recuperação. Me recuperei, tô aqui bem. Vou estar falando da sétima rodada, fazer um videozinho mais curto hoje. Acho que não teve muitas coisas, a gente sabe que estamos passando desse início do Campeonato Brasileiro, então a gente vai só destacando os principais acontecimentos, as principais notícias. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal Na Coruja, se inscreva no site Na Coruja, seja membro aqui no canal. Você consegue estar ajudando o canal sendo membro, a estar tendo melhor qualidade de vídeo, a estar tendo melhor qualidade na transmissão, tá? Amanhã tem jogo do Cuiabá, amanhã tem Cuiabá e CRB, a gente vai estar transmitindo, não sei ainda exatamente o horário que vai estar começando a transmissão, mas vai estar tendo Cuiabá e CRB, a gente vai estar transmitindo daqui de casa, né, daqui de Cuiabá, nossa terrinha. Vai ser, não sei se vai ser o Felipe, depois eu confiro, mas talvez seja o Felipe, comentários da Bia, enfim. Me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui o Gabi Barbosa em todas as redes sociais. Segue o canal Na Coruja em todas as redes sociais, canal Na Coruja no Instagram, você vai estar podendo acompanhar lá. Tem vários vídeos meus também, tem vários vídeos do pessoal do canal. Tem a Arena Feminina que está hoje sendo comandado, apresentado pela Amanda. Como eu já disse, as transmissões ao vivo do canal, então segue a gente lá. E sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos estar falando já que aconteceu a primeira rodada. Já vou estar começando, como eu disse, como é tradicional aqui do canal, 0 a 0 não comenta, a gente não comenta 0 a 0. E o primeiro 0 a 0 da semana foi São Paulo e Fortaleza, o jogo foi na sexta-feira ainda, no dia 2, depois do feriado, tá? Um 0 a 0 Michuruca, um 0 a 0 no Morumbi. O São Paulo é um time que está precisando muito. Não sabemos se o técnico vai ser demitido, não sabemos se o dia vai ser demitido, mas foi um 0x0 bem feio de se ver, a verdade é essa, foi um 0x0 que deu sono de ver. O torcedor São Paulo deve ter ficado muito irritado com essa partida. A gente teve Ceará e Vitória do Ceará, o Ceará ganhando em casa, ganhando no Castelão do Vitória, uma vitória importantíssima do Ceará contra o Vitória, pleonasmo. Mas é isso, o Ceará acho que tem que ganhar pontos contra times que vão brigar com ele pela mesma situação. Vitória também vai brigar pelo Ceará para não ser rebaixado. É uma luta direta contra o rebaixamento. Importante esse ponto para o Ceará. Antes da gente falar do grande jogo do sábado, que foi o Corinthians Internacional, vamos estar dando uma passada pelo Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo, o Bahia ganhou, o Bahia triunfou dentro de casa na Arena Fonte Nova. Novamente, o Botafogo é um time muito irreconhecível do que foi o ano passado, do que foi principalmente no final do ano passado. Não sabemos se o Renato Paiva foi a melhor opção, é a melhor opção para o time do Botafogo, mas há de se ver o que vai acontecer com o Botafogo. O Botafogo é um time que briga por grandes coisas, tem um investimento muito alto para isso, e a gente sabe que o Bahia também está investindo muito no seu futebol. Ganhar do Bahia dentro da Arena Fonte Nova é muito complicado, mas mesmo assim a gente sabe que o Botafogo é um time, um elenco não mais capaz, que acho que não está certo no português, mas melhor, é um elenco um pouco melhor, tem mais opções. Hoje o Bahia é um time muito bem treinado por Rogério Ceni, mas enfim, o Botafogo perdeu, o Botafogo precisa se reencontrar. Fluminense e Sport, a gente tem que comentar porque o Fluminense ganhou de virada. O Sport abriu o placar no primeiro tempo com o Pablo, o Fluminense foi lá e virou com 2 gols de cabeça. E a gente tem que comentar uma coisa, que é a demissão do Pepe, o ex-técnico do Sport. Foi a 6ª demissão de um treinador nesse Campeonato Brasileiro, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não era um bom trabalho, a verdade é essa. O Sport tinha somente 2 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. O Sport só tinha 2 empates e 5 derrotas. A gente está falando da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um time que vai brigar para não cair. Não pode perder tempo com um treinador que não te dá resultado, e isso aconteceu. O Sport demitiu o Pepa, e agora é ver o que vai acontecer com o Sport. Você vai trazer um treinador mais caseiro, você vai buscar um nome no mercado disponível para estar tentando salvar uma possível temporada péssima do time, uma possível temporada de volta à elite do Campeonato Brasileiro, e cair logo em seguida. Passando agora para Corinthians e Internacional, eu me arrisco a dizer que foi sim um grande jogo da rodada, tá? Porque tem outros jogos que a gente vai estar comentando daqui a pouco, Cruzeiro e o Flamengo. Foi um grande jogo, mas eu acredito que Corinthians e Internacional foi o grande jogo da rodada,
por várias situações, é o orgulho da rodada, tá? O Corinthians é o orgulho da rodada. A gente tem uma estreia do Dorival no comando da equipe no Campeonato Brasileiro, já que o Dorival estreou na quarta-feira ou na quinta, não lembro agora, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Mas a gente tem de fato a estreia do Dorival no comando da equipe pelo Brasileirão, e foi uma boa vitória de virada. O Internacional saiu na frente com algumas falhas, principalmente do Hugo, algumas falhas do Mateuzinho. O Mateuzinho foi elogiado pela partida, não acho que tem que ser elogiado. Foi uma partida bem complicada. O lance do cruzamento do Wesley em cima do Mateuzinho é um negócio bem complicado de se ver. Ele dá o bote antes do tempo, isso é algo que já vem com ele desde o Flamengo. A gente se questiona isso sobre a qualidade defensiva do Mateuzinho. Mas o Corinthians mostrou resiliência e força dentro de casa para estar conseguindo virar a partida. Isso é importante. O Internacional é um time que a gente sabe que talvez brigue pela parte de cima da tabela. E o Corinthians arrancar pontos no Internacional e ganhar bem o Internacional acima de tudo é importante tanto para o ânimo do time quanto para o trabalho do Dorival que está começando agora. O Dorival está começando um novo trabalho, um Corinthians que precisa sim de muitos acertos. Defensivamente o time é muito ruim ainda. O time tomou 2 gols que não eram para tomar. O Hugo Souza tem uma falha que é muito feia. Depois o Thiago Maia faz um gol basicamente sozinho dentro da grande área. Ninguém acompanhou ele. Um volante do time adversário fazer gol sozinho dentro da sua grande área. Você vê que aí tem vários problemas defensivos que precisam ser corrigidos no Corinthians. Mas aí a gente tem que destacar a belíssima partida do Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez 3 gols no hat-trick. A tripleta, como preferirem chamar, sei lá como. Mas é importante o Yuri Alberto estar fazendo esses gols. A gente sabe o quanto o Corinthians depende do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto fazendo gol, isso ajuda demais o time. O Memphis Depay também foi muito bem. Teve um gol anulado, um belo gol anulado. Eu não vou estar entrando aqui em polêmicas de arbitragem, porque é complicado sempre com o VAR. O VAR existe para uma coisa. Talvez o uso dele não seja o ideal. Mas há sim assim momentos, assim faltas, assim contatos que sim podem ser considerados faltas, né? Podem ser considerados infrações e bem no início da jogada do adversário, tá? A gente já comentou os jogos do sábado, vamos passar para os jogos de domingo, no caso ontem, 4 de maio. E aí antes da gente passar para os 2 principais jogos desse domingo, a gente tem Grêmio e Santos, que era uma disputa direta na zona de rebaixamento. Os 2 times estavam na zona de rebaixamento. Vou só conferir se o Grêmio saiu da zona de rebaixamento. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento com essa vitória. O Grêmio foi a 8 pontos do Campeonato Brasileiro. Hoje ele está na 13ª posição, tá? E afundou o Santos na 19ª colocação. O Santos hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Somente com 4 pontos, tá? O Santos tem uma vitória. O Santos só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Isso é bem preocupante para um time que o objetivo é se manter no Campeonato Brasileiro, se manter na elite do Campeonato Brasileiro. O Santos tem que olhar muita coisa internamente. O Santos trouxe o César Xavier, que é o ex-auxiliar técnico do Tite. Talvez o torcedor não acredite que seja a melhor opção para o time nesse momento. Um treinador novo, um treinador que está tendo uma das suas primeiras experiências profissionais sozinha. Porque assim, uma coisa é ele auxiliar, outra coisa é ele no comando de uma equipe. Essa é uma das primeiras experiências do Kleber Xavier no comando de uma equipe. Não se sabe exatamente como vai fluir o projeto do Santos com ele no comando. E é preocupante a situação que o Santos está. Não dá para o torcedor santista acreditar que o Neymar vai fazer mágica, que o Neymar vai conseguir salvar o time do rebaixamento. O Neymar pode sim funcionar dentro de boas condições. O Neymar tendo boas condições para funcionar, o Neymar tendo um bom time para funcionar, o Neymar vai ser surreal, vai ser uma peça-chave para o elenco. Não tendo essas condições, não tendo esses jogadores, não tendo essas peças, o Neymar pode se tornar um jogador comum no meio, eu não quero falar essa palavra, mas no meio de coisas ruins. O time do Santos hoje é ruim, a verdade é essa. O torcedor santista sabe disso. Jogadores que eram confiáveis e que tinham bom futebol e a torcida não tinha aquela desconfiança, hoje são totalmente questionáveis e não apresentam bom futebol. Diga-se aqui, Diego Pituca e Guilherme, que fez um bom campeonato paulista, mas cara, até aqui são jogadores que no Campeonato Brasileiro não desempenham um bom papel, e isso está claramente prejudicando o Santos. O Santos sente falta desses jogadores. Passando agora para os 2 principais jogos do domingo. Primeiro, mais cedo, logo às 4 horas, a gente teve Vasco e Palmeiras. O jogo foi no Mané Garrincha. Não pesquisei o porquê, peço desculpa, falta informação aqui. Sim, o jornalista não pesquisou a informação, mas enfim.
O jogo foi no estádio Mané Garrincha em Brasília, quase que uma torcida mista dos dois times. E a gente teve bons momentos do jogo. Foi um jogo... Eu não vou dizer que foi um jogo feio de se ver, mas não foi uma das melhores partidas que eu já vi na minha vida, nem de longe. O time do Vasco tem muitos problemas mesmo, tem muita coisa a ser resolvida no Vasco. O Palmeiras joga de uma forma, a gente sabe como o Palmeiras joga, a gente sabe que o Palmeiras vai se entregar sempre em todos os jogos. E a gente viu que o jogo estava complicado, e aí é o que aparece. Nesses momentos, o que aparece quando é um jogo complicado? O melhor projeto, a melhor resiliência e a melhor consistência e o melhor entendimento do que os jogadores querem que seu treinador faça. E a gente sabe que o Palmeiras, o Abel Ferreira, é um time que pressiona muito. E num erro do volante Hugo Moura, diga-se de passagem, cria do Flamengo, que está no Vasco, num erro de passe, numa tentativa que eu até agora não consigo entender o porquê do Vasco estar jogando lá de trás, com seu volante tentar sair tocando, quando o Palmeiras claramente pressionando, não deixando o Vasco criar. E aí era uma tragédia anunciada, basicamente. O Vasco jogar desse jeito, com o elenco que tem hoje, exige muito treinamento. Exige que um treinador que tenha a capacidade de chegar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você vai fazer isso. Hoje o Vasco não tem nem treinador. Não há um nome no comando técnico do Vasco. Cogitam-se Fernando Diniz, o que é o completo oposto do que foi o futebol do Fábio Carille, o que é o estilo do Fábio Carille. E aí cogitam-se Fernando Diniz e ele está pedindo 2 milhões de reais ao Vasco. A gente não sabe se o Vasco tem condições nem de manter os jogadores que tem, quem dirá pagar 2 milhões de reais a um treinador. Então é difícil ver um futuro brilhante no Vasco, é difícil ver o Vasco brigando por coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Talvez uma Copa do Brasil, talvez uma Sul-Americana, que o Vasco ainda está presente nas competições. Mas é complicado, o Palmeiras fez o gol com o Vitor Roque desencantou finalmente. O torcedor do Palmeiras talvez estava esperando já esse gol ansiosamente. Mais uma vez o Estevão sendo decisivo nos momentos que precisa. O Estevão vai sair no meio do ano, torcedor do Palmeiras. Pense se o Palmeiras vai ser um Palmeiras diferente com ele. Se o Palmeiras tem uma opção no elenco para substituir essa perda, porque vai ser uma perda muito grande. Se o Abel, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade como treinador, ele deve encontrar soluções, mas há de se pensar, a perda do Estevão é algo muito grande para o Palmeiras. O Vitor Roque desencantou, quem sabe o Vitor Roque não assume esse papel de jogador decisivo, de grande jogador do time, mas Gabriel, você está falando que o jogo foi marcado pelo erro do Vasco? Não, porque o Palmeiras é um time muito bem treinado, mas o erro do Vasco faz total diferença. A falha do Hugo Moura faz total diferença, que foi o que deu o número final da partida, já que a gente já estava no segundo tempo, o Vasco já estava conseguindo segurar o resultado, e uma falha desandou o projeto do time de talvez segurar um empate contra um dos candidatos ao título do futebol brasileiro. O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, atualmente está com 16 pontos, né? Já que o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, já vamos falar agora do Cruzeiro e Flamengo, tá bom? Agora, passando para o jogo da Lei do Ex, 2 vezes presentes nesse jogo, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. O Cruzeiro recebeu o Flamengo no momento que foi jogar a partida estava líder do Brasileirão, após a vitória do Palmeiras decretada, estava já na segunda posição. E foi um jogo muito disputado. Acho que o Flamengo não conseguiu desempenhar o que se esperava, o que vem desempenhando. O Cruzeiro entendeu muito bem. O Leonardo Jardim conseguiu montar um time que soube barrar, principalmente no primeiro tempo, o jogo ofensivo do Flamengo. O jogo ofensivo do Flamengo ficou muito ruim nesse jogo, a verdade é essa. Muitos jogadores desempenharam abaixo. Pedro jogou muito mal, Gerson também jogou muito mal, Cebolinha ficou quase perdido o jogo todo. Mas méritos do Cruzeiro também, não vamos só falar que o Flamengo jogou mal, méritos do Cruzeiro. O Leonardo Jardim está conseguindo encontrar uma equipe depois de uma semana toda conturbada com relação ao Dudu, ao caso do Dudu e ao Pedrinho BH do mercado, o Alexandre Matos, que é um cara que gasta muito, e gastou também com a rescisão do Dudu, porque o Dudu, se eu não me engano, foi 15 milhões, algo assim, é um dinheiro muito grande para você gastar com uma rescisão de jogador.
Mas mérito total do Cruzeiro, conseguiu ganhar o jogo. Um belo gol do Caio Jorge, outro belíssimo gol do Arrascaeta na lei do ex. O Arrascaeta jogou no ângulo a bola, indefensável pro Cássio. É um belo gol. E claro, gente, era anunciado que o Gabigol ia fazer gol no Flamengo. E acho que o Léo Pereira, cara, vou ajudar meu colega. Um pênalti muito besta, já tava entrando nos acréscimos. Já estava nos acréscimos, lá pra falar a verdade. Um pênalti muito besta. Gente, é a definição de pênalti besta. Vem o cara, passa por você e você chuta ele. Nenhum jogador do Flamengo reclamou do lance. Eles reclamaram de uma possível falta no início da jogada, que não aconteceu. Nenhum jogador do Flamengo reclamou do lance, porque foi pênalti. Pênalti claro, pênalti... Nem o VAR nem precisa ser acionado. O Wilton Pereira Sampaio marcou dentro de campo mesmo. Pênalti infantil do Léo Pereira, pênalti totalmente infantil. Um jogador que é titular do Flamengo não pode cometer esse tipo de pênalti nos momentos finais de uma partida tão importante, porque esse Cruzeiro... a gente não sabe exatamente qual vai ser a briga do Cruzeiro depois de início de ano tão conturbado no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, na verdade. Mas você não pode perder pontos, você não pode perder um ponto que seja no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu a invencibilidade, o Flamengo estava invicto no Campeonato Brasileiro, agora só o São Paulo está invicto na competição. E aí o Flamengo também perdeu a liderança. Mesmo com o empate o time não ia se manter na liderança, era importante não perder para pelo menos garantir um ponto contra o Cruzeiro, que é um time que tem grande investimento. E era óbvio que o Gabigol ia fazer o gol do Flamengo. Era óbvio que essa coisa ia acontecer. A lei do ex nunca falha. É a única lei do país, basicamente, que nunca está falhando. O Gabigol foi lá, bateu o pênalti, Rossi defendeu o pênalti. Eu fico feliz pela defesa do pênalti de Rossi, mas entendo que ele espalmou sim pro meio da área, ele sabe disso. Tanto que ele não reclama com ninguém, ele não reclama dos jogadores pegarem rebote, porque ele sabe que ele espalmou o pênalti, a defesa do pênalti para dentro da área, e o Gabigol estava atento, conseguiu concluir a gol. É uma bela vitória do Cruzeiro, que precisa de bons resultados. O Gabigol precisa também voltar a fazer gol. A gente sabe que ele foi um investimento muito alto por parte do Cruzeiro, ele e o Dudu já saiu. O Gabigol está aceitando esse momento de jogar no banco, de ficar no banco e ajudar a equipe quando é possível. Não sabemos até quando ele vai aceitar isso, não sabemos o quanto ele vai esperar isso. Mas é importante essa vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, a gente não... É difícil você falar qual é o objetivo do Cruzeiro. O objetivo do Cruzeiro é realmente brigar na parte de cima da tabela. Então foi uma boa vitória, tá? Eu tô gravando esse jogo na segunda-feira, dia 5 de maio, tá? Já... Estão tendo 2 jogos nesse momento. Estavam tendo, na verdade, tem somente um jogo. O Bragantino ganhou do Mirassol, cara. Deixa eu só confirmar. O Bragantino está na 3ª posição, tá? Está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Tá logo atrás do Flamengo. Tá com os mesmos pontos do Flamengo, que está perdendo saldo de gol pro Flamengo, tá? Importante essa vitória do Bragantino contra o Mirassol. Confronto de times do estado de São Paulo. Então foi um confronto regional importante esse jogo. E a gente está tendo também agora Juventude e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está conseguindo ganhar lá no Alfredo Jacome, uma tarefa basicamente impossível. Ele está conseguindo fazer isso. O Atlético Mineiro está ganhando de 1-0. Deixa eu só confirmar de quem foi o gol até agora. Gol contra do Marcos Paulo do Juventude. Mas é um bom jogo, um bom resultado para o Atlético Mineiro. Mas é isso aí, galera. Passamos aqui pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um Cala a Boca Barbosa. Voltamos com o Cala a Boca Barbosa. A intenção é ter toda a rodada um vídeo desse. Deu comentando, deu trazendo aqui pra vocês, falando dos principais destaques. E quem sabe isso daqui não pode ser um programa sobre outros esportes, sobre uma rodada da Libertadores, sobre uma rodada Sul-Americana. Quem sabe eu tava falando da NBA aqui, a NBA tá pegando fogo, Lakers já foi eliminado com o Luka Doncic, Fórmula 1 também tá um negócio de maluco, o Verstappen tá com uma carroça, a Red Bull deu uma carroça pro Verstappen e ele não tá conseguindo desempenhar o melhor dele, a gente tá vendo um Piastri muito forte na Fórmula 1, mas como eu disse, quem sabe esse quadro não vira um vídeo aqui comentando mais sobre os esportes, comentando mais sobre os assuntos, alguns assuntos específicos, por exemplo... O Pepa foi demitido, é o 6º técnico demitido na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso.
mas eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês comentem, eu preciso que vocês compartilhem e sintam interesse de estar vendo esse conteúdo. Por favor, me siga em todas as redes sociais, tá aparecendo aqui do lado, o Gabi Barbosa. Isso, você vai me achar lá em todas as redes sociais, o Gabi Barbosa, no canal Na Coruja, tá? Se inscreva no canal Na Coruja aqui no YouTube, siga o canal Na Coruja em todas as redes sociais do canal Na Coruja, siga todos os integrantes do canal Na Coruja, Felipe Santos, Amanda Zanata, Maria Eduarda Alcântara, Ana Furtado, entre outros que eu não vou estar comentando aqui. Tem muita gente que faz o canal grande, a Bia Araújo, que fez uma excelente cobertura da eleição da FMF, tá pegando fogo também, quem sabe dá pra fazer um vídeo só sobre isso também, tá? Mas eu preciso que vocês comentem, curta, compartilhem esse vídeo, manda pra todo mundo que vocês conhecem, por favor, me ajuda a fazer esse programa ser um programa diferente aqui no canal. O canal Na Coruja só cresce com o apoio de vocês, com a visualização de vocês, com o comentário de vocês, seja um comentário ruim ou um comentário péssimo. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é assim. Já dizia a MC Ludmilla, a nossa querida MC Beyoncé. Mas é isso, galera. Esse foi mais um Cala a Boca Barbosa, aqui pela 7ª rodada do Brasileiro. Como eu já disse, me siga em todas as redes sociais. É isso daí, um beijo, uma boa noite e tchau. Tô de bigodinho, hein?